revelado. 7 ataques espirituais que as escolhidas de Deus enfrentam e como se proteger. Sobretudo, Dona Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável. Ela respirava religiosidade, e sua casa era um verdadeiro templo de oração, onde clareava a luz da devoção nas reuniões que promovia com sua família. Em sua pequena cidade, tudo girava em torno da igreja de Nossa Senhora Aparecida, que se erguia majestosa no centro como se fosse um farol, iluminando as almas dos fiéis. Dona Maria era a serva dedicada, organizando festas e espalhando a palavra de Deus entre todos, principalmente entre os jovens. Mas tudo mudou numa manhã que parecia igual a tantas outras. O sorriso de Lucas, seu filho mais novo, desvaneceu-se quando o médico deu a notícia: uma doença terminal. A vida deles se transformou em um turbilhão de emoções e questionamentos. A incredulidade percorreu a comunidade. Como isso pode acontecer com quem tem tanta fé? Sussurravam os vizinhos, enquanto a onda de oração se levantava como um clamor coletivo. A igreja se encheu de intercessores, vozes amalgamadas em uma apenas. Velas eram acesas, e as preces subiam aos céus, como incenso. Dona Maria, com o coração em frangalhos, lutou entre a dúvida e a fé. No culto daquela semana, no auge das orações, um pastor visitante ergueu a voz: Deus tem um plano para Lucas, e anjos estão ao seu redor, por isso não tenha medo. As palavras reverberaram, mas a incerteza permanecia, como uma sombra persistente. Como posso acreditar quando a dor me invade? Pensou ela, sentindo-se perdida em meio ao desespero. Assim, em busca de respostas, Dona Maria tentou afastar-se da fé, acreditando que a razão poderia conseguir o que a espiritualidade não conseguia. Mas cada passo que dava em direção à lógica era um passo mais distante do conforto que somente a presença divina poderia oferecer. Semanas se passaram em um mar de lágrimas e orações. Dias longos em que a comunidade continuava a orar por um milagre que parecia distante. E naquela noite, quando todos se reuniram na sala de sua casa, a atmosfera mudou. Enquanto oravam fervorosamente, um vento suave começou a soprar, trazendo com ele um aroma inconfundível de flores, a presença de algo sobrenatural. De repente, um silêncio profundo envolveu a sala. Todos pararam. Quando Dona Maria abriu os olhos, viu Lucas, radiante como nunca. Uma luz dourada o cercava, e ele sorriu com uma paz inexplicável estampada no rosto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O milagre se concretizou naquela noite. A cura inexplicável de Lucas transcendeu as leis da lógica e da medicina. Contudo, o coração de Dona Maria ainda fabricava um questionamento profundo. Por que Deus permitiu que eu passasse por essa prova? A alegria invadia sua alma, mas a questão sobre a dor e a fé ainda permanecia como um eco distante. A comunidade, agora mais unida e fortalecida pela experiência, aguardava ansiosa pelas revelações divinas que viriam a seguir. Na manhã seguinte àquela noite transformadora, Dona Maria despertou com uma sensação de renovação. Era como se a luz que havia cercado Lucas ainda permanecesse em sua casa, envolvendo cada canto com uma atmosfera de esperança e paz. O sol parecia brilhar com mais intensidade e os pássaros cantando como se celebrassem a nova vida. Enquanto preparava o café, Dona Maria refletia sobre o que havia acontecido.
A cura de Lucas foi um milagre evidente, mas a dúvida que a assombrava não se dissipara totalmente. Deus, por que essa jornada de dor? Por que permitiste que meu filho padecesse antes de receber sua bênção? Sua mente se enchia de questões, mas seu coração clamava por confiança. O aroma do café e o calor da casa, antes marca de uma rotina pesada, agora traziam um sopro de nova esperança. Durante o café da manhã, Lucas estava radiante. Ele falava sobre seus sonhos, planos e aventuras que pretendia viver. O sorriso de Dona Maria crescia a cada mínimo detalhe que seu filho compartilhava. Mas então ela se lembrou das conversas profundas sobre fé que antes tinha com ele. Sentindo um impulso divino, decidiu que precisava compartilhar não apenas sua gratidão, mas a lição que a dor havia lhe ensinado. Filho, às vezes os caminhos que Deus escolhe para nós não fazem sentido, começou ela, com a voz embargada pela emoção. A dor, a dúvida, tudo isso nos ensina a confiar de uma forma que nunca imaginamos. Você é um milagre, mas seu testemunho também nos lembra que precisamos fortalecer nossa fé juntos. Lucas a olhou com um brilho nos olhos e assentiu, absorvendo cada palavra. A pequena cidade continuava sua rotina, mas desde aquela noite, Dona Maria começou a perceber os sinais da mudança na comunidade. As pessoas se aproximavam com novos olhares, compartilhando histórias de fé e superação. Sorridentes, elas se reuniam na igreja, levando não apenas suas preces, mas a certeza de que poderiam enfrentar qualquer adversidade juntos. O poder da oração e da unidade emergia como um forte testemunho. No culto de domingo, Dona Maria sentiu algo diferente. Ao entrar na igreja, uma onda de energia a envolveu como um abraço caloroso. As mensagens compartilhadas eram todas sobre fé e resiliência. As pregações agora tocavam a alma de forma intensa, e a presença do Espírito Santo parecia palpável. O pastor falava sobre os planos de Deus, e a congregação respondia com amém fervorosos. Era evidente que o milagre de Lucas havia despertado algo maior no coração de todos. No final do culto, Dona Maria subiu ao púlpito. Com o coração batendo forte, ela compartilhou a história de Lucas, a cura, as dificuldades e a renovação da fé. As lágrimas escorriam enquanto falava com fervor. As palavras ecoaram como um chamado. Se a dor nos fortalece, vamos nos unir, vamos ser luz uns para os outros. Enquanto a congregação reagiu com aplausos e gritos de alegria, Dona Maria sentiu que havia um propósito maior em tudo aquilo. A dor havia atravessado um deserto, mas a bênção agora abria um novo caminho não só para Lucas, mas também para toda a comunidade. Mas, no fundo de seu ser, uma nova inquietação começava a crescer. O que Deus realmente queria dela? Qual era o próximo passo nesse caminho de fé? Sem saber que novas revelações estavam prestes a surgir em sua vida e na vida de todos ao seu redor, Dona Maria se permitiu sonhar novamente. O que mais estaria por vir? O momento de transformação estava próximo. Uma nova fase de entendimento e ações divinas começava a se desenhar. E enquanto as luzes da esperança brilhavam intensamente, Dona Maria não sabia que a verdadeira prova estava por vir. A semana passou rapidamente, mas a sensação de renovação em Dona Maria permanecia. A cidade estava pulsando com a energia do milagre de Lucas, e o fervor nas reuniões de oração se tornava cada vez mais intenso. As pessoas vinham à igreja buscando consolo, não apenas pela cura de Lucas, mas pela certeza de que Deus estava fazendo algo grandioso entre eles. Certa noite, quando as estrelas pareciam brilhar mais do que nunca, Dona Maria sentou-se à mesa com Lucas, agora seu farol de esperança. Mãe, você sente que algo mais está por vir? Ele perguntou com um brilho nos olhos. Aquela pergunta fez o coração de Dona Maria acelerar. A intuição dela dizia que as mudanças ainda não haviam terminado.
Confirmando o que já estava em seu peito, ela respondeu: Sinto que sim, filho. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Talvez ainda haja muito a ser revelado. Naquela semana, uma nova visitante começara a frequentar os cultos. Renata, uma mulher de olhar triste, estava à procura de paz e respostas. Dona Maria a notou logo na primeira reunião de oração. Renata parecia pesadamente atormentada, como se estivesse carregando um fardo invisível. Dona Maria, tocada pela dor daquela mulher, decidiu se aproximar. Oi, querida. Eu percebi que você não parece bem. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui, disse ela, sentindo uma conexão imediata. Renata olhou para Dona Maria com olhos cheios de lágrimas e desabou. Estou com medo. Minha vida virou um caos e não sei como lutar contra esses sentimentos que me escravizam. Dona Maria abraçou Renata forte, formando uma corrente de desejo de cura e transformação. Através de sua empatia e amor, a mulher encontrou conforto naquele momento. Era claro que ali havia um plano divino em ação. A fragilidade da situação de Renata trouxe à tona as lutas que muitas outras pessoas enfrentavam. Dona Maria decidiu então organizar um encontro de partilha na igreja, onde os membros da comunidade poderiam se abrir sobre suas batalhas interiores. No dia marcado, a atmosfera estava carregada de expectativas. As paredes da igreja, agora testemunhas não apenas de louvores, mas de dor e libertação, aguardavam o início. Dona Maria se pôs à frente. Com uma mistura de nervosismo e determinação, ela falou: Hoje vamos nos unir mais uma vez. Aqui somos uma família em Cristo. Vamos compartilhar nossas lutas e juntos clamarmos em busca de libertação. As histórias começaram a fluir como um rio, e o que antes eram lutas individuais se tornaram fardos coletivos. As vozes se entrelaçavam em um cântico de dor e esperança. Pessoas que não se conheciam se encontraram em suas vulnerabilidades, e a conexão criava um espaço sagrado. Mas à medida que as histórias eram compartilhadas, Dona Maria sentiu uma presença estranha e pesada no ambiente. Era como se as sombras estivessem se aproximando, tentando silenciar a luz que começava a brilhar com tanta força. Às vezes, a luta por fé exige um ato de coragem ainda maior, e aquela situação parecia ser um chamado. Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se, disse Dona Maria, sentindo a urgência no ar. Deus já nos deu a vitória. Rezem uns pelos outros. Não deixem que os ataques do inimigo as façam duvidar de suas forças. A luz de Deus é mais forte. Um silêncio reverente se espalhou pelo salão. A fé estava sendo desafiada e a intercessão precisava ser feita. Mas o turbilhão de emoções e a pressão espiritual faziam seus corações acelerarem. Todos perceberam que estavam enfrentando algo além das circunstâncias do dia a dia. Eram chamados a lutar contra as forças que queriam silenciar suas vozes. Enquanto a noite caminhava, a sensação de que algo poderoso estava prestes a acontecer crescia ainda mais. As luzes tremeluziam e, de repente, uma visão de esperança manifestou-se. Uma jovem entrava na igreja. Seus olhos brilhavam com uma intensidade celestial. Que mensagem Deus estaria trazendo agora? A verdadeira prova estava se aproximando, e a promessa de um novo capítulo estava prestes a ser revelada. Enquanto a jovem adentrava a igreja, os olhares de todos se voltaram para ela. Seu vestido simples não escondia a beleza dos olhos que cintilavam como estrelas sob a luz da lâmpada da igreja. Dona Maria sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que aquela mulher não estava ali por acaso. Havia um propósito divino em sua presença. Quem é você, querida? Perguntou Dona Maria com uma voz suave, buscando acolher a estranha que despertava tanta curiosidade. Meu nome é Clara, respondeu a jovem, a voz trêmula, mas cheia de coragem. Eu vim de longe em busca de respostas. Sinto que minha vida está em um abismo e não consigo sair sozinha. Naquele instante,
Um murmúrio de compreensão se espalhou pela congregação. A fragilidade de Clara refletia a dor e a luta de muitos que estavam ali. Dona Maria percebeu que aquela poderia ser uma oportunidade para buscar ajuda junto a Deus. Com um gesto acolhedor, ela convidou Clara para se juntar a elas. Você não está sozinha, Clara. Todos aqui têm suas lutas e juntos podemos buscar um caminho para a cura, disse Dona Maria, enquanto os outros aplaudiam e incentivavam a jovem a compartilhar seu fardo. Clara hesitou, mas o testemunho de força que já via ao seu redor deu-lhe esperança. Eu perdi meu emprego, minha família se afastou de mim e agora sinto como se cada dia fosse uma luta contra as sombras que me cercam. A cada palavra, sua voz se tornava mais firme e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Dona Maria, sentindo a urgência do momento, virou-se para a congregação. O que Clara está passando não é único. Muitas de nós já enfrentamos perdas, medos e a sensação de estarmos sozinhas. Vamos, em união, clamar ao Senhor e pedir por força e libertação. As pessoas começaram a orar em uníssono, formando um poderoso coro de vozes, implorando a Deus. A atmosfera da igreja se transformou. O ambiente pesadamente carregado parecia ser drenado por um sopro de esperança. Luzes brilharam intensamente e, de repente, todos sentiram uma corrente de amor banhando aquela sala. O Espírito Santo estava se movendo. De repente, uma imagem apareceu na mente de Dona Maria, tão clara quanto o dia. Ela viu aquelas sombras que antes se aproximavam, agora sendo afastadas por uma luz deslumbrante. Deus está aqui e as trevas não prevalecerão, gritou ela, e a congregação ecoou seu clamor com fervor. Mas, no fundo de seu coração, havia uma inquietação. Algo ainda estava escondido nas entrelinhas daquelas histórias, algo que precisava ser trazido à luz. Enquanto a oração continuava e Clara recebia apoio, Dona Maria sentiu que Deus estava prestes a revelar um mistério. Queridos irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a luta que enfrentamos é real. O inimigo tenta nos silenciar, e para cada ataque, Deus nos dá uma estratégia para vencê-los. Precisamos estar preparados, porque a batalha espiritual não é apenas coletiva, ela é individual também. Na vida de cada um, existem erros e feridas que devemos enfrentar. O que vocês estão prontos para vencer? Os olhares se encontraram, e Dona Maria percebeu o brilho de determinação se acender novamente. A sensação de que aquele encontro havia se transformado em um divisor de águas pairava no ar. As perguntas e o desejo de cura começavam a emergir nas mentes. Mas antes que continuassem, um relâmpago iluminou a sala, e uma voz serena pôde ser ouvida entre as pessoas. Estou entre vocês, e a hora da revelação se aproxima. Dona Maria ficou em silêncio, o coração disparado. O que significava a voz que todos tinham ouvido? Estavam prestes a ser testados de uma maneira que nunca imaginaram. O amanhã traria novos desafios, mas também novos atos de fé. O que mais Deus estava prestes a revelar? O murmúrio na congregação era palpável, e o silêncio que se seguiu à voz crepitante parecia um convite à introspecção. Clara, ainda envolvendo-se na nuvem de amor e coragem criada ao redor dela, olhou de lado para Dona Maria. Seu coração pulsava, e cada batida parecia uma pergunta. O que estava por vir? Vamos nos preparar para a revelação, disse Dona Maria, sua voz agora tranquila. Precisamos nos unir, colocando nossa fé em ação. E com isso, ela começou a guiar a congregação em uma nova oração, mais intensa e focada. Senhor, que a tua luz nos mostre o que devemos enfrentar e como em ti encontraremos forças para lutar. As palavras de Dona Maria eram como lanças de fé lançadas ao céu, e os irmãos e irmãs ao seu redor se uniram como um só corpo, cada um com seus próprios desafios, suas batalhas de coração. A energia na sala começou a vibrar de forma diferente.
O ar parecia elétrico e cheio de expectativas. Clara observava as expressões ao redor, cada rosto marcado por histórias únicas de dor e superação. De alguma forma, as conversas sobre os ataques que enfrentariam a partir de então fluíam em sua mente, como se Deus estivesse começando a explicar. E assim, as paredes da igreja pareciam pulsar, como se cada tijolo estivesse impregnado de histórias de luta e vitória. Dona Maria levantou as mãos, e todos fizeram o mesmo, como se quisessem tocar o céu. Vamos clamar pelo poder do Espírito Santo. Precisamos da sabedoria para discernir os ataques que vêm do inimigo. O primeiro ataque que enfrentamos é o medo. O medo de falhar, de ser julgado, de não sermos suficientes. Mas em Cristo somos mais que vencedores. As vozes ressoaram em uníssono, e Clara fechou os olhos, permitindo que a promessa de Deus se conectasse com seu espírito. Neste momento, ela sentiu um calor intensamente aconchegante envolvê-la. Saíra de um lugar frio e isolado para um espaço aquecido pelo amor e pela aceitação. O segundo ataque é a culpa, continuou Dona Maria, sua voz se elevando. Às vezes, sentimos que não merecemos a graça de Deus por causa de nossos erros. Mas a verdade é que Ele já nos perdoou. Precisamos deixar a culpa ir, porque não somos definidos por nossos erros, mas sim pela misericórdia divina. Clara começou a perceber que ali havia um trabalho claro a ser feito. O que parecia um abismo antes agora se iluminava com cada revelação de Dona Maria. Algumas mulheres da congregação começaram a chorar, não de tristeza, mas de libertação. Surgia então o terceiro ataque, o desânimo. Quantas vezes nos sentimos presos, sendo levados a achar que não conseguiremos prosseguir? Precisamos lembrar que, mesmo nas horas mais escuras, Deus é nossa luz e nosso guia. As irmãs começavam a compartilhar seus próprios testemunhos, a atmosfera se tornava visceral com cada palavra. Era um ciclo de encorajamento. Clara, Dona Maria e todos ali estavam sendo moldados pela força coletiva da fé. E assim, a lista de ataques e estratégias crescia. O que antes era um mistério, tornava-se um clamor de guerra espiritual. Preparem-se, pois Deus está prestes a atuar neste lugar de maneira poderosa. A voz de Dona Maria reverberou novamente e a eletricidade espiritual dançava como fogos de artifício na alma de todos. E quando pensaram que terminaram, um novo repente ecoou na igreja, desta vez como um trovão. Todos olharam ao redor e o coração de Clara disparou. O que mais vinha por aí? O que mais Deus preparava para os que tinham coragem de ousar e crer? A presença divina estava prestes a mover-se mais uma vez, e cada um se perguntou se estavam prontos para que a luz revelasse o ainda não visto. Como se a resposta estivesse nas entrelinhas, Dona Maria sussurrou: a orquestra da vida está apenas começando a tocar. A sala estava carregada de uma expectativa pungente. Clara, com os olhos fechados, sentia cada fibra de seu ser vibrar com a oração fervorosa que ressoava ao seu redor. Dona Maria levantou a voz mais uma vez, como se desafiasse as trevas a se manifestar. O quarto ataque que enfrentamos é a dúvida. Ela clamorou cada palavra respirando fé e determinação. Dúvidas sobre quem somos em Cristo, se realmente somos dignos do seu amor. Mas lembrem-se, irmãos, somos filhos e filhas do Altíssimo, e a dúvida não tem poder sobre aqueles que creem. Enquanto ela falava, Clara sentiu uma onda de certeza envolvê-la. Ela se lembrou de momentos em que hesitou, em que sentiu que não poderia avançar. Aquela dúvida a havia aprisionado. Mas ali, sob aquele teto sagrado, essa prisão começava a se desfazer. Ela abriu os olhos e observou os rostos ao redor, agora iluminados por uma luz interna, refletindo a coragem que começava a brotar. Naquele instante, um jovem bem no fundo da igreja começou a compartilhar sua experiência. Eu também já duvidei. Ele falava com lágrimas nos olhos. Acreditava que meus erros me separariam de Deus.
Mas hoje vejo que ele me busca, ele me aceita. A congregação o ouviu em silêncio, e Clara notou como cada testemunho era como uma nova chave, abrindo portas de liberdade. Dona Maria sorriu, encorajada pelo compartilhamento. E por fim, o último ataque que enfrentamos é a solidão. Ah, irmãos, quantas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo cercados por pessoas amadas. Mas a verdade é que nunca estamos sozinhos. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. As lágrimas brotaram nos olhos de Clara, enquanto um calor difuso enchia o ambiente. Solidariedade e empatia eram palpáveis, como se a igreja fosse um grande coração pulsante. As irmãs começaram a se abraçar, algumas havia tempos não se viam. As vozes se uniam numa harmonia leve, onde cada um compartilhava um pouco de dor e um pouco de cura. Como a luz do sol que atravessa as nuvens, o amor de Deus é maior que qualquer ataque. Vamos sempre nos lembrar disso. Dona Maria bradou, e todos aplaudiram, sentindo a fortaleza que crescia. Clara sentiu uma conexão não apenas com Dona Maria, mas com cada membro da comunidade. Ela se lembrou daquelas palavras. Somos um corpo. O que um sente, todos sentem. E naquele momento, ela viu seu papel. Apesar dos desafios que estavam por vir, a unidade da congregação era uma fortaleza inexpugnável. Enquanto a oração seguia, algo inexplicável começou a acontecer. O ar parecia ficar mais leve, e uma brisa serena soprou, como se fossem anjos passando. Clara respirou fundo, mergulhando na paz que começava a penetrar seus medos e inseguranças. De repente, uma luz branquíssima, que parecia irradiar esperança, começou a brilhar no centro da sala. Era uma presença confortável, que fazia com que todos sentissem que estavam abraçados pela própria graça de Deus. Clara não pôde evitar um sorriso enquanto observa a luz envolver cada pessoa ali como um manto divino. O ambiente, agora transformado, pulsava em um ritmo de adoração. Dona Maria, percebendo o que estava acontecendo, falou: Irmãos e irmãs, algo grande se aproxima. Preparem seus corações. Esta luz que vemos é uma preparação para o que Deus está prestes a fazer em nossas vidas. O coração de Clara disparou. O que mais poderia acontecer? O que aquela luz significava? Ela sentia que algo maior estava se desdobrando naquele lugar sagrado. E assim, entre expressões de fé e orações fervorosas, a congregação aguardava, unida. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O ambiente estava repleto de promessas e mistérios, com a certeza de que a manifestação do divino estava a um passo de se revelar. A luz começou a pulsar com uma intensidade crescente, quase como um coração que batia forte, e a congregação sentiu essa vibração em suas almas. Clara segurou as mãos de dois irmãos ao seu lado, ansiosa, e sentiu um calor intenso se espalhar pelo seu corpo, como se a própria presença de Deus estivesse passando por ela. Preparem-se! O Senhor está prestes a revelar seus segredos, Dona Maria exclamou, sua voz ecoando como um chamado divino. Clara mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A atmosfera estava carregada de expectativa, e cada coração parecia sintonizado na mesma frequência celestial. De repente, a luz tomou a forma de uma figura suave, quase etérea. Era como se um anjo tivesse descido diretamente dos céus. Clara prendeu a respiração. Ela entendia que muitos poderiam ficar assustados, mas ali, naqueles instantes mágicos, ela se sentia completamente segura. Convenceu-se de que a presença não era uma ameaça, mas uma bênção. Não tenham medo. A figura falou com um tom suave, como um sussurro do vento. Eu venho em nome do amor e da esperança. Estou aqui para lembrar-vos da força que habita dentro de cada um de vocês. As palavras ressoaram em Clara como uma melodia divina. Uma certeza renovada brotou de seu peito. Era como se todas as dúvidas que haviam tentado sequestrar sua fé estivessem se dissipando.
uma névoa dispersa sob a luz do sol. Vocês têm dentro de si um poder que supera a dúvida, a solidão e qualquer ataque que o inimigo possa lançar, continuou a figura. Seja qual for a batalha que enfrentam, lembrem-se sempre de que a vitória já foi conquistada por meio de Cristo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, refletindo a luz que agora pairava ao redor. Outros também estavam emocionados, alguns pulando de alegria, outros em oração silenciosa, todos envolvidos em seu próprio momento de revelação. Ela podia ver a transformação nas expressões dos irmãos, a maneira como seus olhos brilhavam intensamente, como se tivessem recebido um novo propósito. Cada um de vocês é uma peça importante neste grande plano de Deus. A figura gesticulou com as mãos, criando uma onda de entusiasmo no ar. Mas lembrem-se, essa jornada não é apenas sobre vocês. É sobre todos, juntos. Usem sua fé para apoiar uns aos outros, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei também. A igreja parecia vibrar com a energia da adoração. Clara sentiu seu coração pulsar em resposta, ressonando com a verdade que estava sendo apresentada. Ela percebeu que a luz não se limitava a brilhar apenas sobre uma seleção de pessoas, mas sobre toda a comunidade. O amor de Deus era inclusivo, abrangente e poderoso. Enquanto a figura começava a se dissolver lentamente, Clara fez um pedido em seu coração. Senhor, o que mais você tem reservado para nós? A figura parou por um instante e um sorriso suave surgiu nos lábios etéreos. Em breve você entenderá. As respostas estão mais perto do que imagina. Foi o que disse antes de desaparecer em uma explosão de calor e luz, deixando a congregação absorvendo o impacto da experiência. Clara sentiu um misto de emoção e expectativa. Um novo capítulo se abria diante dela, como um livro cuja história estava prestes a se desdobrar com revelações profundas e poderosas. Preparem-se, irmãos, o Senhor está prestes a mover-se de maneira poderosa em nossas vidas, Dona Maria exclamou, quebrando a contemplação. Clara sabia que algo especial estava prestes a acontecer. O que mais Deus revelaria? Ela mal podia esperar para descobrir. A igreja ainda vibrava com a energia daquela experiência. Clara sabia que o que tinha acabado de ocorrer era só o começo de algo grandioso. As palavras da figura ressoavam em sua mente, fazendo seu coração palpitar de expectativa. Por um momento ela ficou observando os irmãos ao seu redor. Notou olhares de esperança, sorrisos cheios de fé e até lágrimas de alegria. Como isso é lindo! Pensou consigo mesma, sentindo que todos eram parte de um mesmo corpo, unidos pela luz divina. Dona Maria, com o semblante radiante, começou a falar novamente. Irmãos, hoje recebemos essa mensagem como um presente do céu. Agora devemos unir nossas forças. Há um caminho à frente, cheio de desafios, mas também repleto de vitórias. Suas palavras ecoavam entre os bancos, impulsionando uma onda de louvor que encheu a igreja. Clara sentiu uma convicção crescente de que cada um de nós está em uma batalha espiritual. Não era apenas uma luta de carne ou sangue, mas algo além, uma guerra invisível que exigia discernimento e coragem. Lentamente, ela se lembrava das provações que enfrentou nos últimos meses. Desânimo, insegurança e até momentos de dúvida que a haviam afastado do seu propósito. Agora, tudo parecia tão claro. A presença divina que havia tocado seus corações não estava ali somente para confortá-los, mas também para prepará-los. Cada um de nós enfrenta ataques espirituais, e nós precisamos nos proteger, disse Clara para si mesma, sentindo as palavras se formando como se fossem autênticas verdades reveladoras. Tudo aquilo que vivera não tinha sido em vão. Agora era hora de compartilhar essas experiências e fortalecer aqueles que estavam ao seu redor.
Mantenham-se firmes no que é bom e na palavra do Senhor. A nossa proteção vem dele. Dona Maria concluiu, fazendo gestos de encorajamento enquanto a congregação respondia com aplausos e gritos de louvor. Clara sentiu que aquelas palavras eram mais do que um incentivo. Eram um lembrete poderoso de que estavam todos em algo muito maior. Ainda embalada naquele fervor espiritual, Clara olhou para a janela da igreja, onde raios de luz filtravam-se, como se o céu estivesse sussurrando promessas. Era o momento perfeito para desafiar a todos. Vamos nos unir em oração e buscar a direção de Deus, o que Ele quer que façamos a seguir. Os murmúrios de concordância começaram a se espalhar. Alguns começaram a se levantar, formando grupos, orando fervorosamente uns pelos outros, outros levantando as mãos em adoração plena. O ambiente estava cheio de esperança e poder, e Clara entendia que aqueles eram momentos que poderiam definir algo extraordinário. E foi nesse espírito de unidade que a congregação começou a orar em voz alta. As vozes se entrelaçavam, criando uma sinfonia de fé que ressoava em cada canto da igreja. Clara fechou os olhos e deixou a adoração fluir. Senhor, usa-nos como instrumentos de sua paz. Ajuda-nos a reconhecer os ataques que enfrentamos e a permanecer firmes na sua verdade. Ela clamou, permitindo que sua alma fosse injetada com mais fé a cada palavra proferida. No entanto, enquanto todos entregavam suas preocupações e esperanças a Deus, uma sensação estranha começou a envolver Clara. Uma presença peculiar tomou conta do ar, quase como se uma nova revelação estivesse prestes a surgir. Os corações nasciam cheios de ansiedade, e ela percebeu que algo mais precisava ser desvendado. Prepare-se, Clara. Algo será revelado a você. Uma voz suave ecoou em seu interior. Era a mesma intensidade da luz que tinha visto antes, e ela soube que um novo entendimento a aguardava. O que Deus teria mais a mostrar? Assim, sua mente fervilhava com perguntas e esperanças. Um grande mistério a aguardava no horizonte. Clara sentia seu coração acelerar, como se cada batida ecoasse de uma maneira sobrenatural. Aquela voz interior, doce e ao mesmo tempo poderosa, vibrava em seu ser. Ela respirava fundo, tentando se concentrar no que estava ocorrendo ao seu redor. Era como se a atmosfera houvesse mudado e uma expectativa palpável pairasse no ar. Enquanto a congregação orava fervorosamente, Clara voltou sua atenção para Dona Maria, que estava com os olhos fechados, parecendo em profunda comunhão com o Espírito Santo. Nesse momento, Clara percebeu que cada pequeno detalhe ao seu redor se tornava importante. O som dos bancos rangendo, o suave movimento das mãos levantadas em adoração, e até mesmo as lágrimas que escorriam pelos rostos dos irmãos, tudo fazia parte de uma coreografia divina. Estamos sendo preparados para algo grandioso, sussurrou Clara para si mesma. As dificuldades que cada um havia enfrentado nas últimas semanas eram como um treino espiritual, moldando suas almas para o que estava por vir. Os ataques espirituais são reais, mas a proteção de Deus é maior. Nesse instante, a revelação começou a se desenhar diante de Clara. Ela viu cada ataque como uma sombra na luz intensa da verdade divina. A voz em seu interior a guiava, revelando que as escolhidas de Deus enfrentam situações que podem parecer desanimadoras, mas são, na realidade, oportunidades de crescimento e fortalecimento na fé. Primeiro, o ataque da dúvida, pensou Clara. Quantas vezes não me questionei se estou no caminho certo? Esse é um ataque sutil que mina nossa confiança, mas devemos lembrar que a convicção vem do Senhor. Ela visualizou cada ataque, cada desafio que tinha cruzado seu caminho, começando a identificar as sombras que ameaçavam encobrir a promessa de Deus em sua vida. A dúvida era somente um dos desafios. A insegurança e o medo do futuro são outros. A solidão
que muitos sentem, mesmo cercados por irmãos, é real. Mas mesmo em meio à tempestade, somos chamados a confiar naquele que acalma mares. Refletiu. Certa de que a revelação era mais do que uma visão pessoal, Clara sentiu um impulso forte de compartilhar. Com os olhos ainda fechados, ela se levantou lentamente até que a atenção de muitos se voltasse para ela. Queridos irmãos, o Senhor está nos mostrando algo essa noite. Estamos sendo preparados para vencer ataques que podem nos abalar. Não é apenas sobre nós, mas sobre quem estamos chamados a ser na comunidade. As vozes de apoio aumentaram. Um amém uníssono reverberou pela igreja como um eco de vozes curadas, ansiosas por essa nova verdade. A fervorosa atmosfera permitia que a luz divina entrasse ainda mais, e os olhos de Clara brilhavam como nunca. Ela percebia que mais revelações estavam a caminho. Vamos nos unir em oração e cada um compartilhar o ataque que está enfrentando, sugeriu Clara. Sentia que este era o momento perfeito para cada um abrir seu coração, numa jornada coletiva de superação. Assim que os grupos começaram a se formar novamente, Clara percebeu que a presença que a rodeava se tornava mais intensa. Uma aura de proteção e esperança começava a pairar sobre eles. Estamos prestes a entrar numa nova fase, pensou Clara. O que mais Deus terá para nós? Então, uma visão clara surgiu em sua mente. Uma grande luz, imensa e brilhante, estava à frente, simbolizando as promessas de Deus, esperando que todos a alcançassem. Para Clara, isso era apenas o começo. A ideia de que outros ataques poderiam ser desvendados acendeu uma chama de determinação em seu coração. Qual era o próximo passo, o que vinha a seguir? O que mais nós, como um corpo de Cristo, precisaremos enfrentar juntos? Ela sentiu que a resposta estava mais próxima do que imaginava, como se a luz a guiasse para o caminho da revelação. O tempo passou e a comunidade de Dona Maria estava em um estado de fervor espiritual sem precedentes. As experiências compartilhadas não apenas fortaleceram os laços entre eles, mas também começaram a criar um movimento de transformação na vida de todos. Clara percebia esse despertar dentro de si, e essa luz parecia agora empurrá-la para a frente, em direção a um destino grandioso. Numa manhã ensolarada, Dona Maria decidiu organizar um retiro para a igreja. Vamos reunir nossas forças e buscar a orientação de Deus, exclamou ela, seus olhos brilhando com a expectativa do que estava por vir. A ideia resonou no coração da comunidade e rapidamente todos se engajaram, trazendo seus medos, esperanças e a certeza de que Deus estava prestes a agir de maneiras ainda maiores. No dia do retiro, a igreja estava repleta. Os olhares animados, as risadas de alegria e a energia contagiante pareciam ressoar em cada canto. Clara sentia seu coração pulsar de emoção. O ambiente estava preparado para algo grandioso. Era uma reunião de cada vida tocada pelo milagre, de cada história que precisava ser contada. Dona Maria conduziu a abertura com uma oração fervorosa. Subitamente, um vento suave percorreu o recinto e todos sentiram uma nova onda de energia, como se o próprio céu estivesse ali observando seus servos. O Senhor quer que deixemos tudo que nos impede de avançar, disse ela com a voz embargada. Vamos buscar a sua presença com todo o nosso ser. E assim começaram os testemunhos. Clara contou sobre suas lutas e dúvidas, e como a presença de Deus a havia transformado. Eu quase desisti, mas a luz de Deus me chamou de volta. Eu sou mais forte, e cada um de vocês também é. Sejamos luz na escuridão. A sala explodiu em aplausos e gritos de incentivo. Era uma celebração de união e entendimento. Dona Maria, então, levantou um novo desafio. O próximo passo é enfrentar os ataques que nos cercam. Vamos dividir entre nós as batalhas que temos enfrentado e juntos orar por elas. É momento de nos protegermos como um só corpo.
Uma onda de assentimentos percorreu a sala, e todos começaram a partilhar suas lutas, criando um mosaico de dor e esperança, desnudando feridas, mas também mostrando a cura. Os ataques que prevaleciam começaram a ser listados: medo, insegurança, solidão, dúvida. Mas à medida que os desafios eram expostos, o poder coletivo da oração se intensificava. Cada clamor era seguido de um amém, destacando a vitória sobre cada um deles. A presença do Espírito Santo estava palpável. Cada um sentia que algo exclusivo estava surgindo. Não estamos sozinhos, a vitória é nossa, clamou Dona Maria. E Clara, cheia de paixão e divisão de coração, gritou: juntos somos mais fortes. O clima se elevou. Corações encheram-se de novo vibrar de fé e coragem. Pessoas que se sentiam isoladas agora se conectavam, formando uma rede de apoio onde a vulnerabilidade era celebrada e a coragem exaltada. Conforme avançavam, uma luz intensa parecia lentamente se intensificar. Clara, olhando para essa luz, começou a entender que ali estava mais do que uma simples manifestação. Era um chamado. Deus estava nos preparando para nos tornarmos instrumentos nas mãos dele. Em um momento de silêncio, Dona Maria tomou a palavra novamente. Vamos orar, irmãos. O Senhor está nos movendo e nos preparando para algo maior. A congregação se baixou em adoração, cada um clamando por direção. Então, numa súbita explosão de louvor, a luz que dançava no ar se transformou numa visão clara de um futuro brilhante. Clara viu a cidade reunida, não apenas a igreja, mas todos aqueles que estavam ao redor, sendo tocados por essa luz. Uma imagem de unidade em Cristo. Não era apenas sobre seu milagre ou a cura de Lucas, mas a transformação de uma cidade, um avivamento, uma união espiritual que emergia da dor e do renascimento. Deus está aqui e nos chama não apenas para vencer nossas batalhas pessoais, mas para ganhar almas, para sermos um farol de esperança. Clara gritou, sentindo uma convicção crescente. A congregação respondeu em uníssono, uma onda de fé incendiando corações. Dona Maria encerrou a reunião. Estamos apenas começando. O que o Senhor tem reservado para nós é maior do que podemos imaginar. E assim, ao saírem, cada uma daquelas vidas significativas sentia-se carregando uma chama renovada. A missão de dar luz ao mundo estava apenas começando e os ataques espirituais poderiam vir, mas juntos, com fé, eles se tornariam invencíveis. Agora, mais do que nunca, era a hora de responder. O chamado de Deus à ação estava claro. Levem sua luz, compartilhem sua história e, acima de tudo, preparem-se para as manifestações que viriam. A jornada de fé continuaria. E Dona Maria, Clara e todos na congregação estavam prontos para cada passo que Deus lhes daria. E você, o que está esperando para se juntar a esse movimento? A hora de ser luz no mundo é agora. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as histórias de fé que vão impactar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e leve essa palavra a mais pessoas que precisam ouvir. Queremos saber suas reações e testemunhos. Comente aqui e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações. Vamos juntos fazer a diferença.